Olá, boa noite a todos, queridos amigos. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez numa palestra pelo convite do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos fez a proposta de um tema de uma palestra do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje nós vamos estudar o capítulo 153, que se intitula Conceito de Salvação. Qual será o verdadeiro conceito, o verdadeiro sentido da palavra salvação? Mas neste instante, eu convido a todos para que, com o pensamento elevado, possamos nos conectar com os mentores de luz, principalmente com os protetores espirituais desta casa, que nos auxiliam, nos protegem, nos amparam em todos os momentos da nossa vida. Então, com todo o nosso foco, com toda a nossa atenção, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, pedindo que esses bons amigos espirituais estejam conosco durante esta reunião, durante esses minutos de luz em que traremos aqui um conceito evangélico a respeito do nosso Mestre Jesus. Tentaremos então esclarecer algumas coisas que ainda estavam mais obscuras e em outros pontos reforçar o nosso conhecimento para fortalecer a nossa fé. Então assim, Senhor, te pedimos que não saia do nosso lado, que esteja aqui a todo instante, que nos inspire, nos fortaleça, nos esclareça, nos ajude a ser cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como eu já disse antes, livro Palavra de Vida Eterna, lição 153. Eu vou ler aqui os trechos e depois a gente faz uma breve reflexão sobre o assunto e tentaremos guardar este conhecimento e levar para a nossa vida. Conceito de salvação. Agora a palavra de Paulo em carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, onde ele traz a seguinte expressão: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo aqui está fazendo uma referência de que o tempo para a salvação é agora. E o tema é conceito de salvação. Qual que é a proposta hoje para nós? Que nós possamos, entendendo verdadeiramente o conceito de salvação, nos empenharmos no caminho de conquistá-lo. Porque as ideias evangélicas a respeito de salvação que nós temos tido até hoje são muito diferentes da ideia de salvação que a doutrina espírita traz. Porque a ideia de salvação na doutrina espírita significa o estado de espírito puro. Neste momento em que eu atinjo o estado de evolução de um espírito puro, de um espírito superior, eu tenho a minha salvação. Não porque eu deixo de ter situações desafiadoras na minha vida, mas simplesmente eu tenho tanta fé, eu tenho tanta confiança de que todas as situações difíceis da minha vida são efetivamente para minha evolução e têm me agregado muito para o meu crescimento espiritual. E ainda mais de que não há outra maneira para a conquista dessa salvação que não seja pelo refinamento dos problemas que nós enfrentamos na vida. Mas vamos ao texto. Emmanuel, muito lúcido, um espírito que já está num estágio bastante evoluído, mas que na época de Jesus conviveu com ele, conforme ele mesmo nos conta na psicografia do seu livro Há 2000 anos, foi psicografado pelo Chico Xavier. Para quem não leu, eu recomendo a leitura, porque ela é muito interessante também. Salvar, em sinomínia correta, ou seja, no entendimento correto da palavra salvar, não é divinizar,
projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória, ou fornecer um passaporte para a intimidade com Deus. Ou seja, salvar não é isso. Salvar, em legítima significação, é livrar da ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Olha a sabedoria deste espírito. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. Veja que a analogia que Emmanuel está usando para nos explicar o que seja salvação. Salvar um navio de um perigo, de uma tempestade, não significa que ele não terá que continuar a sua viagem. Não é eu pegar o navio aqui e colocar lá no seu destino sem passar por nada. Salvar significa livrar de algum pensamento ruim, de algum momento ruim, de alguma situação conturbada, para que ele possa continuar seguindo a sua viagem. Livrar significa criar condições para que ele passe na sua viagem sem grandes turbulências, mas sem evitar a viagem em si. O trajeto precisa ser trilhado. Quando nós temos uma situação de doença em que a pessoa é curada, ela não é salva de que ela não terá mais nenhuma outra doença na vida. Ela terá outros momentos de saúde e de doença, mas naquele momento criou-se condições para que ela pudesse continuar lutando. Então, é uma analogia que Emmanuel já está trazendo aqui sobre a palavra salvação. Quando nós recebemos uma salvação, quando nós estamos a caminho da salvação, nós estamos nesse trajeto. E por alguns momentos muito importantes, eu posso sim ser livrado ou ser aliviado de algumas tensões para que eu possa seguir o meu trajeto, a minha missão. Continuando. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Tá vendo? Até nos textos do Evangelho nós vemos essas situações de que Pedro, que foi retirado daquela situação de indecisão, teve que continuar trabalhando apesar de ter andado junto com Jesus. E Paulo, que foi o maior divulgador da mensagem de Jesus, teve até o fim da sua vida o sacrifício de viver pelo Cristo. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações, diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Então, jamais, se nós entendemos a doutrina espírita como sendo a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa confiança, não pensemos ingenuamente que estamos salvos para a eternidade, que estamos salvos dos problemas. Pensemos sim que nós temos uma ferramenta de fortalecimento para enfrentar esses problemas.
porque nós somos espíritos num processo evolutivo. Nós ainda temos muito que acertar, nós temos muito que aprender e não vamos sair dessa encarnação tão curta, de no máximo 100 anos, para aqueles que têm muita sorte, e já vamos chegar no estado de espírito puro, espíritos superiores. Existe uma trajetória que nós precisamos passar. E essa trajetória nos é mostrada por meio das provas e expiações que nós passamos pelo caminho. Ou seja, situações difíceis, situações complicadas, são situações que nos fortalecem, que nos deixam mais firmes perante o caminho, que nos deixam mais fortalecidos. E essas situações é que vão nos dar a fé necessária, cada vez que a gente vai passando por uma, de ficarmos mais fortes. É engraçado, me recordo agora de quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, participar das palestras. Gente, no começo eu tinha muita desconfiança de que essa fé poderia me levar a lugares tão mais pacíficos, tão mais equilibrados. Tinha muitas dúvidas, mas à medida que eu tinha fé em coisas pequenas e eu conquistava essa serenidade, essa paz e passava por situações difíceis, os próximos desafios que iam aparecendo iam ficando mais simples, mais tranquilos de se passar. E até hoje tem grandes desafios, inclusive neste momento aqui estou passando por um muito complicado em família, mas estou fortalecido pela doutrina espírita. Retirar de mim agora a fé espírita que me fortalece há tantos anos seria como me tirar a força das minhas próprias pernas para andar. Precisamos nos fortalecer em nossas bases e isso é o que a doutrina espírita nos faz. Se nós assumimos essa responsabilidade espírita com estes espíritos que estão à disposição, com esta casa espírita, vamos assumir sem medo, sem desconfiança. Vamos para cima, vamos conquistar a nossa evolução espiritual. Por que isso? Continuando no último parágrafo do nosso texto. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo, sobremodo oportuno, para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Emmanuel. O tempo que nós temos para fazer todas essas mudanças e para conquistar essa salvação é exatamente agora. Não percamos mais tempo perdido sobre o tempo que já foi perdido. Não tenhamos mais dúvidas daquilo que queremos. Não tenhamos mais dúvidas da existência da continuidade da vida após a morte do corpo. Não tenhamos mais dúvida das leis de causa e efeito que regem o nosso universo. Tudo o que acontece em nossas vidas está, sim, deveras programado para que nós possamos evoluir. Não tenhamos essa dúvida mais em nosso coração. O momento de nós conquistarmos a fé e a confiança é agora. Que os bons espíritos estejam sempre conosco. Que o nosso irmão Paulo esteja sempre conosco. Jesus de Nazaré nos inspire, sempre nos proteja. Que Emmanuel nos fortaleça e nos ajude nessa trajetória de conquista. Que possamos cada vez mais desenvolver essa fé forte, essa fé em Jesus, essa fé na nossa vitória. Estamos aqui para isso, para vencermos, não para vencermos ninguém, mas para vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas inquietações, os nossos defeitos, nos tornando cada vez melhores, pessoas melhores, mais evoluídas. Juntos nós conseguiremos, mas sozinho não teremos a menor chance. Juntos entre nós aqui, amigos da casa,
juntos também com os mentores da casa e tendo à frente Espírito como Jesus de Nazaré nos conduzindo, não tem nada que possa barrar o nosso processo de evolução. Assim, meus amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade de fazer essa palestra, porque cada vez que eu faço um texto, eu aprendo mais e mais, muito mais do que eu tinha até ontem. Esse texto para mim é inédito, novo, cheio de riqueza, com um conteúdo maravilhoso que ajudam a gente a nos manter serenos diante dos desafios. Vamos então fazendo a nossa vibração por esta casa, que os mentores espirituais a envolvam em muito carinho e proteção e que ela ainda tenha muitos e muitos anos de vida e estes conhecimentos se perpetuem para sempre. Vamos também envolvendo os trabalhadores, os voluntários e todos os assistidos da instituição, que eles recebam muita luz, muita paz e tudo aquilo de que mais necessita. E enfim agradecer a Jesus, Mestre de Nazaré, que proporcionou essa possibilidade de conversarmos hoje. Estejamos sempre juntos, que assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.